Veja que interessante essa mensagem. Pedro, tu me amas? Uma mensagem muito forte. Nós estamos no final de junho de 2018. É no livro de João, capítulo 21. No versículo 15, Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, tu me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Veja que interessante ele perguntar 3 vezes. Por quê? Por que será que ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? E é a mesma coisa que tem acontecido nos dias de hoje. O Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele tem perguntado para mim: Genival, tu me amas? E não somente uma vez, mas 3, 4, sempre, todo dia, ele está me perguntando: tu me amas? E assim como ele está perguntando para mim, ele está perguntando para o Paulo, para o Pedro, para o João, para a Maria, para a Isabel e para todos aqueles que têm um compromisso com ele, aqueles que são verdadeiramente seus discípulos. Aqueles que o aceitaram de fato e de verdade, não importa a posição que ocupa na igreja, seja obreiro, pastor, bispo, evangelista, diácono, não importa o nome, a posição. O que importa é que Deus nos escolheu para a sua obra, para realizar a sua obra, fazer a sua vontade. É como num restaurante. No restaurante tem aquele que a função dele é descascar batatas, o outro, a função é lavar a louça, a função do outro é servir a mesa. Cada um tem sua função e o que interessa é que cada um cumpra a sua função. Nós sabemos que Deus escolheu apóstolos, pastores, profetas, mestres. Deus escolheu cada um e deu o talento, a capacidade, deu o seu nome e deu o seu espírito para que possamos realizar a sua obra. Deus deu nome a funções como apóstolo, pastor, profeta, obreiro, evangelista. Deus dá nome à função para que haja uma ordem, uma organização. Não foi para que um fosse maior do que o outro. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus não está fazendo uma pergunta somente para que Pedro pudesse exaltá-lo. Jesus está fazendo uma pergunta porque ele se preocupa com as ovelhas perdidas. Ele se preocupa com o rebanho. Ele se preocupa com o rebanho, que é a sua igreja, o seu povo, independente da denominação, independente da placa de igreja. A posição de cada um de nós tem que ser posição de servo. Jesus nos fez servo. Para quê? Para que o Senhor Jesus nos fez servo? Para nos exibir nas passarelas das igrejas, dos altares da vida? A palavra servo vem de servir. Servo é aquele que serve. Jesus nos fez servo para quê? Para servir. A vaidade de um servo é servir. E servir Jesus não é servir pessoas, mas servir o Senhor Jesus na sua obra, levando o Evangelho aos perdidos. Aonde podemos encontrar o Senhor Jesus para servi-lo? Essa é a pergunta do servo. Aonde encontrar o Senhor Jesus para servi-lo? Ele está perto do aflito. Veja o que ele diz aqui no livro de Isaías 66. Assim diz o Senhor. Quem está falando é o Senhor Todo-Poderoso. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então ele já mostrou aqui bem claro que servir a ele
Não vai ser de uma forma material, preocupando em construir uma casa para ele, preocupado em um lugar para o seu repouso. Ele deixa bem claro que sua mão poderosa fez tudo o que existe, mas para quem ele olha, para quem está olhando, aonde você pode encontrá-lo é diante do aflito, da alma aflita, pobre de espírito, que treme ao ouvir a palavra, quer dizer, os quebrantados de coração, que não conhecem o Evangelho, que não têm a salvação. Quem é o aflito? Aonde está o aflito? Que devo fazer? O aflito é justamente aquele que não conhece a palavra de Deus. O aflito é aquele que está sofrendo e está chamando por todos os deuses. E não chama pelo Senhor Jesus, porque não o conheceu, não foi alcançado pelo Evangelho. E quando a gente chega a essa alma aflita, nós temos que fazer o trabalho que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi a primeira coisa que o Senhor Jesus falou para uma pessoa que já é batizada nas águas, que já tem a salvação. Então a pessoa aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, tem compromisso, tem aliança com Ele porque se batizou, porque se entregou de corpo, alma e espírito. Então o Senhor está dizendo, você me ama? Aí você responde, sim Senhor, te amo. E Ele está perguntando sempre, você me ama? Ele está dizendo, sim Senhor, eu te amo. Mas por que o Senhor tanto está perguntando se eu o amo? Se de fato eu o amo? É porque você só vai poder provar para Ele que você o ama quando você agora vai levar aquilo que você recebeu, que foi o Evangelho da salvação, a graça do Senhor Jesus, e você vai levar a outra alma perdida. Só que o trabalho que a gente faz em pregar o Evangelho não é só levar a palavra de Deus, pregar. Nós temos também que libertar a pessoa. É aí onde entra a oração. Libertar dos demônios, do olho gordo, de inveja. Temos que curar a pessoa de doenças físicas e doenças espirituais. Fazer o trabalho de cura, de libertação. E por último, a gente tem que ensinar. Então, o trabalho do Senhor é esse: pregar, libertar, ensinar, que foi o que o Senhor Jesus fez aqui na terra durante os 33 anos que ele ficou. Depois que ele foi batizado nas águas com os seus 30 anos, ele começou a fazer a obra de Deus. Você vê que foi após o batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo. Então ele passou a pregar, libertar as pessoas e ensinar, que é o trabalho do seu servo. É o meu trabalho. Seja você pastor, bispo, obreiro, evangelista, você foi batizado nas águas, membro de uma igreja. Temos que realizar esse trabalho nas almas inocentes, que são as almas aflitas, que é totalmente diferente para quem já conhece a palavra de Deus, que negou, que rejeitou, que não se esforçou, não quis sacrificar, lutar para poder guardar a coroa que tem, como o Senhor Jesus sempre falou, acautelai-vos, vigiai, cuidado para que ninguém tome sua coroa. Mas a pessoa não teve cuidado, não teve zelo, perdeu. Então estas pessoas o Senhor já fez seu papel. Elas já não são mais inocentes. Se elas são almas aflitas, já não é mais por não conhecer o Evangelho, que já conhece e sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Agora, as almas inocentes não sabem que nós temos que fazer isso. Nós, servos do Senhor, servos do Altíssimo, temos que levar o Evangelho até essas almas aflitas. Para fazer esse trabalho, nós temos que estar bem, nós temos que estar buscando o Senhor todos os dias, viver em oração, viver em santidade, obedecer a palavra de Deus. Tentação, nós vamos ser sempre tentados, mas tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. E é aí aonde cada um tem que primeiro cuidar da sua alma. Você tem que ver qual é a sua inclinação. Qual é a sua inclinação?
A sua inclinação é para a prostituição? Você tem se inclinado para a prostituição, principalmente você que é solteiro? Porque se você é casado, então você está se inclinando para o adultério. Qual é a sua inclinação? Para o materialismo? Você é uma pessoa materialista, apegada a dinheiro, a carro? Se você pudesse, você levaria seu carro para a cama para dormir com ele? Se tivesse pista para ir no banheiro, você iria de carro? Apegado à casa, a bens materiais? Qual é a sua inclinação? É o orgulho? Você que não dá o braço a torcer, cheio de prepotência, porque é graduado, é estudado, ou porque tem uma condição financeira, porque você é habilidoso em alguma coisa, você tem talentos e você se julga ser o tal? Será que a tua declinação, a sua inclinação não é para o orgulho ou para uma vaidade? Você é muito vaidoso? Então veja qual é a sua inclinação. Porque para que você possa realizar essa obra de Deus, de pregar, de libertar e de ensinar, indo ao encontro das almas aflitas, as almas inocentes, você tem que estar bem, tem que ter uma consciência limpa, tem que ter uma consciência pura. Minha amiga, meu amigo, o Senhor está perguntando para você: tu me amas? E o que você responde? Você vai responder: sim, Senhor, eu te amo, mas não tem feito nada? Então, quando pela terceira vez, voltando aqui no livro de João, no capítulo 21, versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecido por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias e a ti mesmo. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus dizendo para Pedro, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. É o que o Senhor está falando para cada um de nós, minha amiga, meu amigo. Por esta razão, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado com essa mensagem para que você possa realizar a obra de Deus, que é pregar, libertar e ensinar. Não somente pregar para aquela pessoa que você está trabalhando, levando o evangelho. Não somente pregar, mas libertar, levá-la ao batismo nas águas e ensinar a andar e estar nos caminhos de Deus, formando discípulos. Por isso que o Senhor Jesus, Ele manda a gente ir por todo o mundo fazendo discípulos, formando discípulos. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo.